Olá pessoal, tudo bem? Professor Mário falando do canal C de Cachorrão e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transmissão de movimento circular, né? Se você olhar no nosso canal, nós já fizemos uma aula, né, sobre aceleração centrípeta, velocidade no movimento circular, descrevemos bem o movimento circular uniforme, falamos até da equação de movimento e agora a gente vai pensar em transmissão desse movimento circular, tá certo? A gente vai dividir essa transmissão basicamente em duas, ok? A primeira delas em movimentos concêntricos. O que seria um movimento concêntrico? Sabe aquele disco bolachão lá que seu avô deve ter, que tocava na vitrola há muito tempo atrás? Né? A gente tem esse disco, por exemplo, eu tenho aqui um centro de onde você vai partir, ele vai ficar fixo, né, para poder, esse eixo vai entrar ali, vai ficar o disco girando. E esse disco tem várias raias, digamos assim, várias ranhuras ali. E a gente vai ter relação entre esses pontos. Muito bem. Primeiramente, como todos os pontos fazem parte do mesmo disco e o disco está girando como um todo, ele é uma espécie só, a frequência de todos os pontos acaba sendo a mesma, certo? Porque eles estão indo junto com o disco, ok? Se as frequências são as mesmas, as velocidades angulares também são as mesmas. Como assim? Lembra aí comigo ó, que a velocidade angular era 2πf. Lembra dessa equaçãozinha que nós já vimos? Então, o que vai acabar acontecendo? Se as frequências são iguais, as velocidades angulares também são iguais. Então, se eu pensar aqui nesse ponto A, que está mais interno, e o ponto B, que está mais externo, pertencentes ao mesmo disco, o ponto A e o ponto B têm o mesmo período, a mesma frequência e a mesma velocidade angular. Porém, as suas velocidades escalares são diferentes. Por quê? Porque a velocidade escalar, ela depende do raio. Lembra da velocidade escalar? Velocidade escalar era igual ao quê? A ômega R. Então, olha só. O ômega A é igual ao ômega B. Então, se eu isolar isso aqui, ó, você concorda que ômega é V sobre R, né? Eu fico que VA por RA é igual a VB por RB. Isso indica o que pra gente? Que aquele ponto que está mais externo à minha curva, ele vai apresentar um maior raio, automaticamente ele apresenta uma maior velocidade escalar ou velocidade linear, como você queira, tá bom? Esse caso também é visto num outro sistema. O professor aqui é muito ruim de desenho, fosse tentar desenhar isso aqui, você não ia conseguir entender o que eu estou querendo. Eu vou fazer aqui na mão para você ver. Quando eu tenho aqui um eixo e dois discos, por exemplo, ok? Um disco maior e um disco menor. Esse eixo, ele é solidário aos dois discos, então o eixo girando, os discos também giram juntos. Então, dessa maneira, a velocidade angular e a frequência desses discos depende exclusivamente do eixo, porque é o eixo que está girando, certo? A única coisa que vai ser diferente entre eles vai ser a velocidade escalar. Então, esse ponto aqui, por exemplo, tem um disco muito maior, aqui tem um disco menorzinho, esses pontos vão ter uma diferença de raio, automaticamente você vai ter uma diferença aí na velocidade escalar. Beleza? Muito bem. E continuando aqui, ó, vamos pular agora para o outro lado da lousa, a transmissão de movimento circular, que é uma coisa que aparece muito, né? Isso aqui aparece muito mais até do que eixos concêntricos. Esse caso aqui, clássico da bicicleta, né? Daqui a pouquinho a gente comenta um pouquinho sobre ela. Eu tenho aqui dois eixos, certo? Duas polias, duas roldanas, duas engrenagens, e estão atreladas aqui por uma correia, uma corrente, alguma coisa do tipo. Então, essa daqui, essa polia tem um raio RB, essa outra polia tem um raio RA. Eu posso falar o quê? Que as velocidades escalares nesses pontos, ou em qualquer ponto, em quaisquer pontos aqui do nosso sistema, vão ser sempre velocidades idênticas. Por quê? Porque você não tem escorregamento. Se as velocidades escalares aqui fossem diferentes, eu teria escorregamento. Essa faixa, esse sistema ia acabar escapando, certo? Então, o que eu posso falar? Que a velocidade do A é igual à velocidade do B, escalar, ok? Velocidades escalares. Bom, vamos abrir então? Lembra que nossa velocidade era, vamos colocar aqui, ó, 2πrf? Então, 2πrafa é igual a 2πrbfb. Corto os dois π's, o que eu fico? Raio da A, frequência da A, igual ao raio da B, frequência da B. Então, olha só, neste sistema, as velocidades escalares são idênticas. As velocidades angulares são diferentes,
as frequências são diferentes. Automaticamente, aquela que gira mais tem uma frequência maior e, portanto, uma velocidade angular maior. Olha só, quanto menor o raio, maior vai ser a sua frequência, fechou? Engrenagem, a ideia bastante importante de engrenagem. VUNESP, Enem adora engrenagem. Engrenagem, o número de dentes é proporcional ao raio. Então, por exemplo, o Enem tinha uma questão lá que tinha uma engrenagem com 108 dentes e a outra, se eu não me engano, era 36, certo? A de 108, ela tinha um raio 3 vezes maior do que a de 36. Uma coisa importante também com relação à engrenagem, VUNESP, segunda fase, adora também. A engrenagem, né? Se eu colocar as engrenagens aqui, elas são atadas por essa nossa correia, elas vão girar no mesmo sentido, obviamente. Só você pensar na engrenagem da sua bicicleta, ok? Não adianta nada você pedalar aqui para um lado, o outro negócio para o outro, não faz sentido. Então, se você está pedalando aqui, essa aqui também gira no mesmo sentido. Se eu tiver engrenagens atreladas, acopladas, né? Um dente pegando no outro aqui, elas vão girar em sentidos opostos. Enquanto uma é no sentido horário, a outra acaba sendo no sentido anti-horário. Então, cuidado com isso. E com relação à nossa bicicleta, até eu anotei aqui, ó. Se você pensar na nossa catraca e na nossa coroa, ok? A coroa é onde você pedala, certo? A catraca fica lá atrás. Então, a ideia é que você dê uma volta aqui com a coroa e as catracas girem mais. Então, você dá uma volta completa lá atrás, dá 4 no mesmo tempo, beleza? Então, essa é a ideia que a gente tem com relação às bicicletas. Por isso, você tem a mudança de marcha. Lá até tem um anotado aqui, ó, quer ver? As nossas, por exemplo, as bicicletas normais aí, lá atrás você tem 6 catracas e aqui na frente você tem 3 coroas. Isso aí depende da bicicleta, depende de quantas velocidades essa bicicleta tem, né? Normalmente 18, 21 velocidades, marchas, né? Que a gente chama. Beleza? Então fica ligado, diferenciando. Movimentos concêntricos, você tem um eixo único de giro. Os pontos todos têm a mesma frequência, os pontos todos têm a mesma velocidade angular. Porém, a velocidade escalar é diferente, porque ela depende do raio, depende da posição onde esse ponto está, ou entre onde esses pontos estão, beleza? Então, sempre lembra, né? Uma ideia importante com relação, por exemplo, ao carro, né? Cuidado que no carro, sempre tem essa ideia aqui, pensar em colocar carro. Cuidado que as rodas, elas giram com a mesma velocidade, a mesma frequência, a mesma velocidade angular também, porque elas estão atreladas no eixo e estão apoiadas no chão, ok? É um movimento no chão. Se cada uma tivesse uma velocidade, o carro ia ficar com uma movimentação estranha, ok? Então, cuidado com o carro aí, tá? A ideia aqui da nossa transmissão de movimento. Pontos aqui que estão, né, em sistemas diferentes, polias diferentes. Eu tenho a mesma correia, a mesma corrente aqui. A velocidade escalar acaba sendo a mesma para os dois. Então, as frequências e as velocidades angulares são diferentes. Cuidado com a ideia das engrenagens, né? O número de dentes é proporcional ao número de raio, ao número do tamanho do raio. Fechou? Beleza, pessoal? Valeu. É isso daí. Como eu falei, isso cai muito em Enem. Enem e VUNESP. FAMERP também gosta, FAMEMA. Então, é um assunto muito importante para você tomar cuidado aqui e fazer bastante exercício. Fechou? Valeu, pessoal. Até mais!